Olá, muito boa noite. Hoje, terça-feira, 8 de fevereiro, hora das informações aqui no Jornal da Guará. Veja os destaques. Câmara Municipal de São Luís realiza mais uma audiência sobre a CPI do transporte, enquanto ônibus ainda apresentam problemas nas ruas da cidade. Prefeito de São Luís anuncia a construção de um hospital municipal veterinário. Aumento da educação básica aos professores. Rende debate sobre quem vai pagar a conta. Universidade Federal do Maranhão corta benefício de 20% aos estudantes do ensino médio para acesso por meio do Enem. E ainda, os avanços na área portuária. Terminal da Ponta da Madeira foi avaliado como o melhor do Brasil. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. E o Jornal da Guará começa com os destaques da política. A cidade de São Luís ainda segue com a instauração de uma CPI do transporte na Câmara Municipal de Vereadores. E enquanto audiências e mais audiências vêm acontecendo, relatos de telespectadores que chegam aqui à redação e também são postadas em redes sociais revelam os problemas com os ônibus. Um fato registrado hoje aconteceu no bairro Gapara. Os passageiros tiveram que descer do ônibus, pois o veículo não tinha força suficiente para subir uma determinada ladeira do bairro. Enquanto isso, vamos às informações da CPI na Câmara Municipal. Essa já é a 9ª reunião da CPI do transporte público na Câmara de Vereadores de São Luís e é a primeira vez que uma das peças mais importantes dessa ação foi ouvida. Desta vez, a comissão interrogou o presidente do Sindicato dos Usuários do Transporte Público, que relatou que um dos maiores problemas do sistema está no quadro de horários. Eles não honram o que está realmente dentro da licitação do transporte, porque se eles honrassem o compromisso, não estaria da situação que está. E não tem prejuízo do transporte nessa cidade. A gente prova e confirma. Não tem prejuízo, tem competência e responsabilidade da parte deles. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada no dia 6 de dezembro do ano passado, com o objetivo de apurar licitação e os contratos de concessão aos empresários que operam o sistema de transporte público da capital. Em mais de 2 meses de CPI, foram coletados depoimentos de empresários, trabalhadores e ex-gestores do transporte público. Olha, hoje nós já ouvimos aqui representantes do SMTT, pessoal da licitação, já tivemos aqui presente empresários. Hoje nós estamos ouvindo o Paulo Henrique, que é o presidente do Sindicato dos Usuários de Transporte Coletivo, que vem dizer para a gente aqui o que os empresários estão deixando de fazer para o usuário de transporte coletivo. Nós já avançamos bastante, como você já disse bem, e vamos fazer o nosso relatório. Após terminar o relatório, nós vamos fazer aqui uma grande audiência pública para escutar a comunidade, para ver o que a gente pode melhorar no sistema de transporte coletivo da nossa cidade. Encerrada essa fase de coleta de depoimentos, toda a documentação será analisada para a preparação de um relatório que terá poder suficiente até mesmo para cancelamento de contratos. Apresentar sugestões para o poder público municipal, até podendo cancelar alguns contratos, fazer uma nova licitação e encaminhar para o Ministério Público, quem tem o poder de indiciar, se assim achar que deva indiciar alguém. Olha, e ainda falando rapidamente sobre a Câmara, ontem fizemos uma reportagem tratando sobre esse jogo que está sendo feito para a eleição da mesa diretora. Desde a retomada dos trabalhos, a Câmara não consegue juntar quórum suficiente. Mas vamos aqui com o Marcos Saldanha. Boa noite, Saldanha, bem-vindo. Boa noite. Saldanha, a gente tem aqui para mostrar para o telespectador uma situação. Elisiane Gama aí aparecendo num cenário nacional pela segunda vez com uma possibilidade de ser vice-candidata à presidência da República com João Dória. Pois é, Hugo, interessante esse movimento. Não é a primeira vez que o nome dela surge, né? Ela já na chapa com Moro foi cogitada justamente pelo perfil mulher, evangélica, nordestina, e entende-se que uma figura com essas características poderia agregar. Parece que não só o Moro, mas agora o Dória também enxergou essa possibilidade e o próprio grupo tenta viabilizar. Política também é jogo de cena e possibilidade. Você joga o nome, lança o nome, e isso, se não gerar uma resolução, ele pelo menos serve para poder fortalecer o teu nome no grupo que você fica. Porém, há um grande problema caso isso se viabilize.
Ou seja, a senadora Elisiane Gama estaria disposta a arcar com o ônus de partir para uma chapa com Dória, do PSDB, né? Isso, inclusive, caso se viabilize a federação partidária, né? É a tendência natural de acontecer. Por outro lado, como ficaria o apoio dela ao candidato ao governo, o Everton Rocha, do qual ela tem declarado apoio? Isso porque o carro-chefe do Everton Rocha é exatamente a aliança que ele diz fazer com o ex-presidente Lula. A gente já tem visto a foto de o Everton colada com Lula. Então isso indiscutivelmente traria um constrangimento, porque uma vice do Dória teria que fazer uma campanha contra Lula. Essa vai ser a bandeira de Dória, apesar de estar em campo oposto a Bolsonaro, mas há um inimigo comum aí, que é exatamente o Lula. Então, e outra questão é que o candidato dela ao Senado, se ainda é o governador Flávio Dino, com Dória também criaria um certo constrangimento, porque o Flávio Dino também vai fazer palanque aí para o Lula. Então, na questão da política, sempre há exatamente essas dificuldades em fazer as composições locais e nacionais sem criar constrangimentos e agregando os nomes aos partidos e às chapas, né? Não é uma questão fácil, viu, Hugo? Não é fácil. Pois é um jogo de xadrez e que aparece no cenário agora André Fufuca, que lidera aí o PP, também numa situação que pode ocasionar aí um problema com o pré-candidato Everton. Pois é, o Fufuca também é uma questão muito interessante, porque o Fufuca é praticamente o presidente do PP, né? Já que o Ciro Nogueira está na Casa Civil, base do governo Bolsonaro, e a gente não pode esquecer que o PP vem cogitando exatamente a indicar o vice do Bolsonaro para a reeleição. O problema é que já se cogita que o Centrão pode aproveitar todas as benesses do governo o máximo que puder, mas na hora H pode ser que caia junto com Lula, né? No sentido de vá para a campanha de fato, participe mesmo de fato da campanha com Lula, onde já esteve acolhido em tempos atrás. O Fufuca deixando o Everton e indo para a base do Brandão, ele também vai ter que lidar com esse problema nacional. Ou seja, ambos, seja o Everton ou seja Brandão, eles são aliados de primeira hora do ex-presidente Lula, que também será candidato. Então, exatamente, a gente fica tentando avaliar se aí não teria aí uma dica do que pode acontecer. Ou seja, a sinalização dessa mudança do Fufuca, do Everton, para Brandão. Ela é uma questão local, ela é estadual, ela é um movimento do PP sinalizando só um acordo com o governador Brandão, ou ela já é um movimento sinalizando do PP nacionalmente disposto a fazer esse movimento, né, de deixar o presidente Bolsonaro e caminhar com o ex-presidente Lula. Ou seja, cada passo que vai sendo dado, ele vai tendo um peso muito grande, porque a Elisiane Gama, que a gente falou antes, ela não é a presidente do Cidadania, mas ela é a senadora, ela é o nome forte no partido. No caso do Fufuca, não se trata só do deputado federal Fufuca, se trata de uma liderança nacional do partido. Então, nos dois casos, os movimentos que eles tomam têm um efeito muito grande na questão partidária e podem já ser um indício de como isso está se encaminhando. A gente não pode esquecer que a eleição nacional ela tem um peso muito grande e costuma ter um efeito cascata para as alianças nos estados e até mesmo nos municípios, né, que são os apoiadores de deputados federais e estaduais. Então a gente precisa ficar de olho em qualquer indício, qualquer movimento diferente, qual é, no que resvala e no que quer dizer. É o implícito, né? É o implícito. A gente lê o que está dito e o que dizem sobre a pessoa e se a pessoa cala ou se ela reage a que ela fala, o que ela quer com aquilo. Tudo isso tem que ser lido, né, Hugo? É verdade. Obrigado, Saldanha. Uma ótima noite para você. Para nós todos. Obrigado. Bom, e ainda falando sobre a gestão estadual, ontem foi anunciado Leonardo Diniz como secretário de Segurança Pública e hoje teve mais novidade para o setor, também para a AGED. O governador Flávio Dino anunciou a nomeação de mais de 300 integrantes do cadastro de reserva relativo ao concurso da Polícia Militar. Também foram contemplados 10 delegados, 30 investigadores e um escrivão. Na AGED foram nomeados 36 novos servidores contemplados, auxiliares, técnicos e engenheiros. Anúncios feitos nos últimos dias de mandato à frente do governo do estado do Maranhão.
E agora, falando de uma novidade sobre o município de São Luís. O prefeito Eduardo Braide anunciou um hospital veterinário. Por meio das redes sociais, já existe uma maquete virtual apresentando o layout do prédio que deve abrigar os serviços de atendimento aos animais. O local que vai funcionar no hospital será o bairro do Itaquibacanga e, segundo a postagem, as obras começam este ano. Há muito tempo o município é cobrado por uma unidade de saúde veterinária. Parece que agora vai sair. Vamos seguir para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o aumento concedido aos professores da educação básica, interferindo no orçamento das prefeituras. Eu volto já. Jornal da Guará de volta. Na semana passada, o Tribunal de Justiça do Maranhão elegeu sua nova mesa diretora para os próximos 2 anos. Quem estará à frente do TJ é o desembargador Paulo Velten, atual Corregedor-Geral de Justiça do Maranhão e que vem assumir o cargo no mês de abril. Veja agora alguns pontos abordados em uma entrevista com o desembargador. Nós vamos dar sequência a esse belíssimo trabalho feito pelo desembargador Lorival Cerejo, o atual presidente, buscando aprimorar alguns pontos, né? Entre eles uma maior proximidade com a sociedade, esse diálogo aberto e permanente com os órgãos de comunicação. A gente quer fazer com que a sociedade conheça o judiciário de perto. Muitas vezes a sociedade, ela critica, ela cobra e não há nenhum problema nisso, a gente tem que se habituar com isso. É natural no estágio democrático que nós vivenciamos hoje, mas é muito bom que o cidadão também conheça, que ele veja de perto o trabalho do seu juiz, o trabalho do seu desembargador, até para que ele possa fazer uma crítica mais embasada. Só no Maranhão nós entregamos mais de 3.000 títulos de propriedade, trazendo segurança e um ativo importante para aquele que é detentor da propriedade. No âmbito do combate ao subregistro, né, a Corregedoria também teve uma atuação muito eficaz, muito eficiente. Colocamos o Maranhão na 4ª posição dos estados com maior número de unidades interligadas. E são aquelas unidades que funcionam dentro dos hospitais de maternidade. E fizemos isso após termos descoberto que as nossas crianças, né, ao contrário do que se imaginava, elas não nasciam de parteiras em suas residências. Elas nasciam nos hospitais maternidade. 98 ponto alguma coisa % de crianças nascendo em hospitais maternidade. Mas o serviço extrajudicial ele não acompanhou essa evolução. Então, nós intensificamos o diálogo com os nossos companheiros do extrajudicial, criamos uma consciência coletiva que era necessário levar essas unidades interligadas para dentro dos hospitais e a consequência é que nós, sem dúvida nenhuma, demos um passo importante no combate ao subregistro civil de nascimento. Bem, nós vamos trazer agora uma reportagem que envolve uma polêmica. O governo federal oficializou na última semana o reajuste aí de 33,23% para professores da rede pública da educação básica. A grande questão para alguns municípios é empregar essa decisão. Muitas cidades já tinham dificuldade de cumprir 70% do Fundeb para o pagamento dos professores. Com esse aumento salarial, isso vai ficar bem mais difícil. A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão criticou a decisão do governo federal, argumentando que isso pode complicar a situação fiscal das prefeituras. Isso porque o Fundeb responde pela maioria do financiamento da educação pública. Portanto, se há um reajuste salarial, mas o valor do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica continua congelado, a conta não bate. O que ocorre é que, ao você fazer esse reajuste, você tem que ter um lastro financeiro para subsidiar ele, né? E a partir do momento em que o presidente da República ele concede esse reajuste, primeiro via uma publicação no Twitter, sem nenhuma legislação que o albergasse. Depois vem o ministro da Educação, né, com toda ali o seu cabedal de assessoria do FNDE e etc., e faz um vídeo, até então não assinando nenhuma portaria, né, e nenhum instrumento legislativo que o autorizasse a tal. E aí concede nesse patamar de 33% em qualquer situação, né, não tem planejamento orçamentário, financeiro, etc., que suporte.
É fato que, por lei, o reajuste salarial deve ser feito anualmente. Claro que o educador merece. O problema dessa decisão é por conta do valor de 33,24%. Ou seja, o piso salarial passa de R$ 2.886 para R$ 3.845,63, sem uma organização prévia. Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, os municípios não estão preparados para um reajuste acima da inflação. Na verdade, o que chamou a atenção não foi o reajuste, mas foi a forma e o valor que foi dado. Ninguém esperava um reajuste com esse impacto orçamentário, com um percentual tão alto. Nunca, desde quando o reajuste é obrigatório, se viu um valor passar desse. E o problema não é só nosso, não. Um estudo mostra que 8 em cada 10 municípios do país usam todo o recurso do Fundeb para pagar professores e outros funcionários da educação. Pelo menos por aqui, a FAMEM e o TCE já discutem a situação em busca de solução. Bem, o assunto ainda é educação, mas um outro destaque também polêmico e que deve gerar ainda mais discussão. A Universidade Federal do Maranhão retirou a bonificação de 20% aos alunos. Este bônus era para quem estivesse feito o último ano do ensino fundamental e todo o ensino médio em escolas públicas e privadas do Maranhão. Os estudantes maranhenses que estão concluindo o ensino médio e prestaram o exame nacional vão contar apenas com a nota que tirarem no Enem. A bonificação regional de 20% no sistema de seleção unificada, existente desde 2017, foi anulada pela Justiça. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região acatou o pedido do Ministério Público Federal para que a medida fosse cancelada. A justificativa do MPF na ação civil movida foi de que o bônus extra para os estudantes maranhenses era inconstitucional e que a ação afirmativa geraria benefício apenas para residentes no Maranhão. A decisão judicial não foi bem aceita pelos movimentos que representam os estudantes. Chegou através da internet, a gente descobriu através da internet, alguns estudantes, que viram que não estava mais lá essa ação afirmativa através do SISU, quando abriu as vagas para ver, começaram a mandar mensagem para a gente da Uni, pedindo para que a gente se posicionasse, para que a gente cobrasse, já que esse direito não estava mais lá. Então a gente descobriu através da internet, porque a UFMA ela não teve transparência nenhuma em dizer para a gente o que tinha acontecido. Mesmo tendo adotado a medida, a UFMA não pretende ingressar na Justiça para reverter o quadro. A orientação nossa, pelo reitor, professor Natalino Salgado Filho, sempre foi, inclusive, desde o começo, em 2020, foi questionado e foi recomendado pelo Ministério Público Federal que a universidade acompanhasse a política de ação afirmativa da bonificação. Para isso, o nosso reitor, ele fez uma comissão para estudar a fundo a resolução e os impactos antes e depois da bonificação. Essa comissão já tem vários estudos, vários relatórios para aprimorar a política de ação afirmativa de bonificação regional na nossa universidade. A pró-reitora diz que a Universidade Federal pretende buscar uma nova forma de benefício, que não seja a bonificação de 20%. A comissão acredita que nós deveremos fazer uma nova discussão e fazer uma nova proposta com todo um apoio jurídico para defender a bonificação regional, fundamentalmente naqueles campos e naqueles cursos que é necessário. Os estudantes não pretendem esperar novas ações da universidade. Eles vão discutir qual o caminho seguir para tentar reaver o direito, inclusive mobilizando a classe política. A gente está tentando entender por onde a gente deve correr. É possível também que possa ter uma manifestação, é possível que a gente faça alguma mobilização nas ruas, na reitoria, onde quer que seja necessário, para mostrar o quanto a gente perde sem essa ação afirmativa. Não dá para ficar calado a gente não fica. Seguindo para o intervalo, na volta a gente fala sobre os destaques do Maranhão no cenário da economia portuária. Volto já. A previsão para a madrugada de amanhã, a partir das 0h28, a pré-mar estará com 4,6 metros.
Às 6 horas e 29 minutos, a baixa-mar medirá 1,9 metros. Às 12 horas e 38 minutos, a pré-mar estará com 4,6 metros. E às 19 horas e 25 minutos, a baixa-mar estará com 1,9 metros. Voltamos e começou hoje o pagamento do abono salarial para os trabalhadores da iniciativa privada, ano base 2020. O calendário de pagamentos segue o mês de nascimento e nesta terça-feira receberam o pagamento os nascidos no mês de janeiro. Os nascidos em dezembro receberão no dia 31 de março. O abono salarial de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Recebe o abono agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Em ano de 2022, iniciou com mais uma alta na perspectiva do consumo doméstico. Para São Luís, a pesquisa de intenção de consumo das famílias, realizados aí pela Federação do Comércio, a FEComércio, em parceria com a Federação Nacional do Comércio, subiu mais um degrau. Fechou janeiro com 74,2 pontos. Na passagem mensal, a alta perspectiva para a realização de compras entre as famílias ludovicenses foi tímida, de 0,67% em relação ao apurado em dezembro de 2021. Naturalmente, janeiro é considerado o mês mais apertado para a realização das compras. Outro ponto de destaque no início de ano é o enfoque das famílias estar voltado para o consumo de material escolar, o que pode reduzir o gasto em outros segmentos, como alimentação, lazer e habitação. O aquecimento no consumo familiar nessa época também está ligado à baixa disponibilidade de renda para o início de 2022, apesar de um nível de emprego com carteira assinada ter melhorado lá no mês de dezembro. E agora falando sobre a movimentação de cargas. No porto, situado em São Luís e operado pela Vale, transportou milhões de toneladas em 2021. O terminal marítimo da Ponta da Madeira foi o porto que mais movimentou minério de ferro em todo o Brasil no ano passado, de acordo com o levantamento feito pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários. No ano passado, foram 182,3 milhões de toneladas transportadas no porto operado pela Vale, que em 2022 completa aí 36 anos de operação no estado. A posição de liderança da movimentação de cargas entre os terminais de uso privado é ocupada pelo terminal desde 2014. No ano passado, o terminal marítimo da Ponta da Madeira conquistou o primeiro lugar no ranking de maior índice de desempenho ambiental. Bem, agora o JG fala de música, composição, lançamento de uma nova geração de artistas aqui no Maranhão. Thiago Massi vai apresentar seu novo show nesta semana, dia 10, quinta-feira, às 7 da noite. Samba, reggae, pop, rock e tambor de crioula. Completando 10 anos de estrada, o cantor maranhense Thiago Massi volta aos palcos na próxima quinta-feira para apresentar seu último álbum, Amor Delivery, com músicas que misturam vários estilos. A gente passou por um tempo assim de exclusão, né, de distanciamento social. E essa canção eu fiz há um pouco tempo atrás da pandemia, só que ela acabou que entrou no contexto e ressignificou o meu trabalho naquele momento da pandemia. Então eu aproveitei esse disco chamado Amor Delivery, né? A gente está passando por um momento de falta de amor, de falta de carinho, de bonidade, e eu achei que esse nome fez tudo a ver, tinha tudo a ver para compor esse trabalho desse momento. Thiago é um dos nomes em constante ascensão na cena musical de São Luís. O cantor já ganhou 4 prêmios, inclusive o de melhor cantor em 2021. Além de composições próprias, o álbum tem faixa com participação especial de Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro eu conheço desde guri, assim, minhas primeiras referências de música foi o Zeca. E eu via, né, gurizinho, carnaval. Lembro do primeiro disco que ele lançou, o segundo disco que ele lançou, que foi o que eu estava em mente, já estava ação, né? Já pensava, cara, que disco incrível. Só que eu nunca pensei que eu fosse ser artista e compositor. O retorno aos palcos vem depois de 2 anos difíceis para a classe artística de todo o país, por conta da pandemia. Com o avanço da vacinação, o cenário melhora e anima o músico, que vai poder voltar a fazer o que gosta, se apresentar para o público. Eu acho que a gente está no momento de estar mesmo se
sentindo de novo, né, como é estar num show, como é estar. Eu acho que também esse, o respeito com o público é importante, como a gente se porta no palco. Eu acho que nesse momento, eu acho que novos artistas estão nascendo de novo, né, estão se encontrando na música, né, se adaptando a tocar em momentos pequenos, adaptando shows menores para compor, né. Então, todos vocês encontram vocês dia 10/2, quinta-feira, no Centro Cultural Vale Maranhão, a partir das 7 da noite. Eu vou te dar um beijo a queima-roupa. Eu vou. É isso então, a gente vai ficando por aqui. Para você uma ótima noite e até amanhã, 18h45, aqui no Canal 23.